Hoje nosso assunto gases perfeitos. Gases perfeitos, para simplificar, vamos falar que são gases que eles seguem um padrão de comportamento, beleza? Gases perfeitos seguem um padrão de comportamento que vai ser regido por uma equaçãozinha, duas equaçõezinhas aqui. Vamos lá para a primeira. Bom, mas antes da gente falar dessas equações, eu vou falar das três grandezas que nós vamos ficar muito de olho nelas. São as observações que eu vou fazer aqui. Bom, essas três grandezas são pressão, volume e temperatura. Então eu vou ter que estar o tempo todo de olho nesses três carinhas, beleza? Bom, a pressão ela é medida em newtons por metros quadrados ou pascal, PA, beleza? Lembrando que quando eu tenho uma transformação no qual a minha pressão é constante, eu chamo de uma transformação isobárica, beleza? Bom, segunda coisa, quando eu falo de temperatura, bom, minha temperatura, logo de cara, ela é medida em Kelvin, ok? Escala absoluta. Se tiver em Celsius, Fahrenheit, transforme, beleza? E aí você já viu lá na nossa aula de transformações de temperaturas. Bom, galerinha, então como é que isso vai rolar? Muito simples. Gente, temperatura sempre em Kelvin. Quando ela for constante, ou seja, ela não variar, quando eu estiver trabalhando com esses gases, eu vou falar que eu tenho uma transformação isotérmica. Beleza? E o volume, Rominho? Bom, o volume ele é medido em metros cúbicos, beleza? E aí, quando o meu volume for constante, eu chamo de isovolumétrico, tá? Então, uma transformação isovolumétrica. Lembrando que alguns vão chamar isso de isocórico também. Show? Galerinha, então, essa é a estrutura de raciocínio que eu quero que vocês tenham. Gases perfeitos, três grandezas, pressão, temperatura e volume. Show de bola. Unidades de medida, show de bola. Se a pressão constante, isobárica, volume constante, isovolumétrico ou isocórico, temperatura isotérmica, beleza? Mas como que eu vou pensar, como que eu vou trazer o meu raciocínio numa questão mais elaborada um pouquinho? E aí eu tenho uma dica para vocês. Gente, vou apagar aqui. Eu quero que vocês imaginem nesse exato momento uma vacina, uma injeçãozinha, tá ok? Tu pensou na vacina, linkou com a injeção, linkou com a agulha, esquece a agulha, que a agulha causa medos. E aí, galerinha, eu quero que vocês imaginem o corpo daquela seringa, né? Bom, imagine que a gente chegue no final da seringa, onde tem aquele biquinho, eu consiga cortar aquele biquinho, onde entra a agulha, e simplesmente tampo. Então eu fico com a base em cima, a base embaixo. E aquela parte que eu empurro, que tem a borracha, ela vai ser representada aqui, ó. Beleza? Gente, isso aqui eu vou chamar de êmbolo. Esse cara eu posso pressionar, fazer uma força sobre ele. Enfim, mas vamos lá. Fechei isso aqui tudo bonitinho. E aí eu tenho mais uma opção, de ligar um fogareiro aqui embaixo. Então eu ligo o fogareiro, maninho. Então vou ligar esse fogareirinho. Tem lá nossa mangueirinha que vai ser ligada no nosso gás. E posso acender o fogareiro. Beleza. Se eu acender esse fogareiro, preste atenção. Se eu acender esse fogareiro, eu estou variando a temperatura. Então não, é uma transformação isotérmica. Show de bola. Lembrando que aqui dentro, ó, cheio de gases perfeitos, cheio de gás. Mas quando eu aqueço, a intenção desse gás é das moléculas se afastarem. Se eu manter esse êmbolo travado, grava isso, essas moléculas não vão ter para onde se expandir. Então eu tenho um aumento de pressão. Olha que interessante. Então seria uma transformação no qual eu manteria o meu volume constante. Aumentei a temperatura, travei meu êmbolo, e aí as minhas moléculas elas ficaram muito excitadas lá dentro, mas elas não conseguiram se afastar uma da outra. Então eu estou cheio de energia ali dentro, uma pressão altíssima, porém o meu volume permaneceu constante, uma transformação isovolumétrica. Agora imagine o seguinte, se eu apagar o fogareiro, eu posso mexer com esse êmbolo para cima ou para baixo, vou variar o meu volume para mais ou para menos, mas como eu apaguei meu fogareiro, minha temperatura permanece constante. Seria uma transformação isotérmica. Olha como é que é simples.
Vamos lá. Agora eu tenho um outro caso. Eu ligo o fogareiro, pego o meu êmbolo, vou trazer ele aqui para baixo. Ó. Beleza? Então trouxe meu êmbolo aqui para baixo. E o que acontece? Vou aquecer, mas eu não vou travar esse êmbolo. O que vai acontecer? Minhas moléculas vão se afastando. Quando elas vão se afastando, elas vão empurrando esse êmbolo para cima. Ou seja, esse êmbolo que estava aqui, ele passa a vir para essa posição daqui de cima. E aí existe uma expansão volumétrica, ou seja, eu aumentei o meu volume, olha que interessante. Aumentei minha temperatura, porque eu tenho uma fonte térmica aqui fornecendo calor, porém a minha pressão permaneceu constante, pelo simples fato de eu largar o meu êmbolo solto. Então seria uma transformação isobárica. Beleza, galera? Então, essas são as formas da gente raciocinar. A primeira forma com aquela estrutura do mapa mental e a segunda forma com esse pequeno êmbolo aqui, com esse pequeno sistema que eu estou mostrando para vocês. Beleza? Então, pegou uma questão? Tenta fazer com esses dois raciocínios que eu tenho certeza que vocês vão longe. Vou trazer as fórmulas para vocês agora. Vou apagar o quadro e vamos lá? Vamos lá, galera. Agora vamos ver as fórmulas dos gases perfeitos, ok? Gente, o que eu quero que vocês tenham aí na casa mental de vocês? Algo muito simples. Existe a lei de Charles. O que eu quero que vocês pensem quando falam em gases perfeitos? A primeira fórmula que eu quero que vocês pensem, esquece o nome desses caras por enquanto, é a fórmula do cavalinho. Que fórmula de cavalinho é essa? PVT por Votó. PVT por Votó. Como é que o cavalinho anda? PVT por Votó, PVT por Votó, PVT por Votó. E exatamente o que nós temos aqui. PVT por Votó. Que é a separação dessas fórmulas, né? Um manteve o volume constante, outra temperatura constante. Cara, para o vestibular, PVT por Votó, PVT por Votó. Por quê? Porque você sabe que quando você tem sua temperatura constante, você corta a temperatura. Então, quando esse cara daqui é constante, cortando a temperatura, você vai ter, ao invés de PVT por Votó, você vai ter PV por Vó. Olha como é que é simples. Se eu tiver o volume constante, se eu tenho o volume constante, amiguinho, olha só, eu tiro o volume, então vai ficar PT por Tó. E se eu tiver a pressão constante? Então, quando eu tenho a pressão constante, nós temos aqui o seguinte, ó, VT igual a Votó. Então, gente, você decorando essa, você levando o cavalinho para sua vida, PVT por Votó, PVT por Votó, você já sabe todas as outras formas. Então, você sabe que aqui eu teria uma transformação isotérmica, isovolumétrica e isobárica. Pronto. E aí você utiliza uma fórmula só, levando menos fórmulas para o seu vestibular. Isso é importante. Quanto mais gatilhos, menos fórmulas você levar, lógico, dentro do básico que você precisa, é sempre importante. Então, se a gente enxugar 3 fórmulas em uma, é legal. Gente, outra equação é a questão de Clapeyron. Eu lembro de um aluno que falava equação de Clapeyron. Mas, enfim, como é que funciona isso? Pressão, volume, nRT. Então, enquanto aqui eu tinha PVT por Votó, cavalinho, aqui eu tenho um lindo romance. Por você nunca rezei tanto, por você nunca rezei tanto. Olha só, mais um gatilho para nossa memória. Legal. E aí, pressão P, igual lá, V, volume. Aqui eu tinha pressão final, pressão inicial. Volume final, volume inicial, temperatura final, temperatura inicial. Lembrando das unidades medidas. Pressão, newtons metros quadrados, que é a mesma coisa que PA. Volume, metros cúbicos, beleza? E temperatura sempre Kelvin. Show de bola. Vou fazer a mesma coisa aqui. Pressão vezes volume igual nRT. Agora cuidado. T, temperatura, vai ser em Kelvin. R é a constante geral dos gases perfeitos, né? E aí você vai falar, tem várias unidades, normalmente a questão dá, mas em kPa 8,31, tá ok? Ela é constante, ela não muda, né? O próprio nome fala.
Gente, e o N? O N vocês provavelmente não, com toda certeza, viram na aula de química, que é nada mais, nada menos que o número de mol daquelas moléculas. O que você vai fazer? Você vai pegar a massa do gás e dividir pela massa molar. E aí você vai achar o nosso Nzinho, beleza? Gente, então, gases perfeitos é simples. Nós vamos entrar depois numa próxima aula de termodinâmica. Vamos estudar o que está acontecendo dentro daquele cilindro que eu mostrei para vocês. Beleza, galera? Qualquer dúvida, podem mandar para mim sugestões de exercícios, questões que vocês não conseguiram fazer, manda que eu vou tentar ajudar. Falou? Galera, tô com vocês, vamos conquistar essa vaga. Pesadão, hein? Valeu, gente!